Olá, estudante, tudo bem? Meu nome é André Ian, escrevente do TJ São Paulo. Mais um vídeo aqui, dessa vez começando uma série de vídeos para te ajudar nessa reta final para os dois concursos do TJ São Paulo, cargo de escrevente, lançando aqui uma novidade que eu chamei de estratégia de revisão de véspera, tá, pessoal? Então, isso é uma das dicas, uma das coisas, na verdade, que eu sempre fiz quando eu ia fazer uma prova e acabava dando certo. Algumas estratégias para que eu estudasse somente o essencial quando a gente está próximo da prova. Lembrando que você já sabe a minha opinião sobre revisão de véspera. Para mim não deve ser na véspera, e sim bem antes disso, né? Então você pode chamar isso daqui, na verdade, de estratégia para essa reta final, tá bom? Mas eu chamei aqui de estratégia de revisão de véspera, pessoal. Já vou te falar o que é essa estratégia, começando com o processo civil, que eu sei que é uma das maiores preocupações aí de vocês, tá? Então é importante que você ouça tudo que eu vou falar até o final, porque lá no final do vídeo eu vou te dar quais artigos ou quais, na verdade, assuntos dentro do processo civil que está lá no seu edital são os mais importantes com base no histórico de prova que a gente tem, tá bom? Antes de mais nada, pessoal, falar para você aqui de um simuladão que eu fiz para você, tá? Com questões inéditas, esse daí que você está vendo na sua tela. Então, simulado, R$ 30, tá, pessoal? Super em conta aí para você treinar para sua prova. Como é esse simulado, pessoal? Igual à prova, essencialmente igual à prova, tá? Das 100 questões, 51 são inéditas. Todas as questões de direito são inéditas, temos 2 questões de português inéditas, as questões de atualidades e estatuto da pessoa com deficiência são inéditas, mais 3 questões inéditas de informática, daí o resto são questões anteriores. Nível de dificuldade, pessoal, idêntico ao da prova, quantidade de questões igual à prova, formatação semelhante à prova. Se você for imprimir aí, você vai ver que é igualzinho à prova, até a formatação, letra, carinha, tudo igual, para você treinar tudo, tá? O que mais, pessoal? Gabarito comentado das questões inéditas. Então, as questões inéditas que eu criei, gabarito comentado alternativa por alternativa. E o gabarito com as questões anteriores, pessoal, eu coloquei lá o código para o site do Que Concursos, inclusive com um manualzinho lá para você ir lá no site do Que Concursos e tirar suas dúvidas através dos comentários lá do site, tá? É assim, pelo menos, que eu fazia quando eu tinha alguma dúvida. Então, questões anteriores, eu coloquei lá o código da questão. É só você digitar lá no site do Que Concurso e você vai achar a questão super fácil, tá? E aí, pessoal, só para finalizar aqui, ó, você também que está preocupado com normas da corregedoria, ó, tem essa apostila aqui, tem curso completo também, tá? Completaço, nem precisa de estratégia nenhuma para quem assistiu o meu curso, porque já falei tudo lá. Mas se você quiser, tem essa apostila de questões inéditas. Primeiro link da descrição, pessoal, simuladão, tá? Segundo link da descrição, vou colocar um link que vai te jogar para uma página que vai mostrar o curso completo de normas da corregedoria e essa apostila de questões inéditas, tá? Que engloba, na verdade, todos os artigos de normas da corregedoria. Então vamos lá agora para falar dessa dica, dessa estratégia de revisão de véspera de processo civil, tá? Porque isso daqui vai fazer diferença no seu dia a dia. Então eu vou te jogar aí na tela agora para você ver essa tabelinha aí. O que é essa tabelinha, pessoal? Quais assuntos foram cobrados na prova de 2014, escrevente do TJ São Paulo? 2014 foi quando começou o formato de 100 questões da prova de escrevente, então a partir daí a gente vai fazer um histórico. Olha só, sempre, já deixando bem claro aqui para você, sempre caíram 7 questões de processo civil, tá? Então assim, não adianta a gente querer achar que vai mudar tudo, talvez mude, mas se mudar, todo mundo vai ser pego de surpresa. Então a gente tem que saber fazer do jeito que sempre foi. 7 questões, sempre caiu 7 questões de processo civil. Vamos ver como a gente vai trabalhar essas 7 questões. 2014 caiu uma questão de impedimento e suspensão, uma lá da parte que fala da forma dos atos processuais, uma fala de petição inicial, uma fala das provas, uma questão de recurso, uma questão do juizado especial civil e uma do juizado especial da fazenda pública. Pessoal, você vai ver que isso daí se repete praticamente para todas as provas. E é isso que você tem que ter em mente na hora de estudar. Porque você vai estudar um capítulo lá do processo civil que nunca foi pedido na prova de escrevente. Se cair, pessoal, todo mundo vai ser pego de surpresa, tá? Não vai ser só você. Então, primeiro, você tem que conseguir fazer
O histórico, como sempre foi no TJ, como sempre foi, você precisa saber e precisa acertar isso, porque isso é o que tem mais chance de cair. Se sempre caiu assim, a chance de mudar, se mudar, vai mudar uma questão, duas no máximo, tá? O resto não. Vai ser tudo como sempre foi. Então vou continuar aqui te mostrando essas tabelinhas. Olha só, 2014 foi desse jeito. 2015, pessoal, no lugar de impedimento e suspeição, caiu competência do escrivão. Tá nos artigos lá iniciais também, que tá no seu edital. Caiu duas questões da forma dos atos processuais, uma de petição inicial, uma de recursos, uma de juizado especial civil, uma de juizado especial da fazenda pública. Olha só, quase igual, né? Só teve uma mudancinha ali, caiu duas questões da forma dos atos processuais. 2017, pessoal, prova que eu fui aprovado. Uma questão de impedimento e suspensão, duas de forma dos atos processuais, uma de provas, uma de recursos, juizado especial civil e tutela, porque foi a primeira vez que veio tutela no edital. Antes disso não tinha. E aí o que aconteceu? O examinador tirou a questão do juizado especial da fazenda pública. Veja que não caiu nessa prova que eu fui aprovado. Ó. Não caiu, certo? Mas veio tutela no lugar, porque era uma novidade. Depois, pessoal, 2018, interior, mais uma vez, agora, competência do escrivão e chefe da secretaria, uma questãozinha disso. Veja que está sempre alternando uma questão em uma prova de impedimento e suspensão, na prova seguinte pede competência do escrivão, chefe da secretaria, oficial de justiça, enfim. Uma questão da forma dos atos processuais, uma petição inicial, uma de tutela, uma de recurso, juizado especial civil, juizado especial da fazenda pública. E na última prova, pessoal, o que a gente teve? Uma questão de impedimento e suspensão, uma de citação, aqui teve uma pequena mudança, uma de petição inicial, tutela, recursos, juizado especial civil, juizado especial da fazenda pública. Agora eu te pergunto, por que você está estudando outros capítulos aí que não tem nada a ver com esses que eu citei, se não caem? Nunca caíram. Por quê? Isso daí é o que sempre cai. Então, com base nesse histórico, a gente começa a visualizar o que vale mais a pena estudar. Ou seja, qual assunto eu vou ter o menor esforço para tentar acertar a mesma quantidade de questões, que seria cada assunto uma questão, certo? Então, o que vale mais a pena, pessoal? E aí fica claro o que vale mais a pena, por quê? Olha só, pessoal, sempre caiu assim nos últimos anos. Olha só a primeira linha: impedimento e suspeição, antes, competência do escrivão, antes, impedimento e suspeição, antes, competência do escrivão, antes, impedimento e suspeição. Olha só como foi alternando, pessoal. Por óbvio, o que a gente vai ter? Provavelmente, se na última prova caiu impedimento e suspeição, agora vai cair o quê? Competência do escrivão, chefe da secretaria e do oficial de justiça. Mas nada impede que cai impedimento e suspensão de novo. Afinal, a gente vai ter duas provas seguidas aí de escrevente, né? Então, vamos trabalhar com as duas hipóteses, tá? Então aí, pessoal, para você estudar aí, ó, sei lá quantos artigos tem de processo civil, 500? Não sei, tem um montão, não tem? Ó, 117 artigos, pessoal, você pode aí conseguir ganhar 4 a 5 questões fácil, tá? Fácil, fácil, fácil. Das 7, 4 a 5 questões estão nesses assuntos aí em 117 artigos. Não precisa estudar tudo nessa reta final. Não precisa revisar tudo. Independentemente de como foi o seu estudo até aqui, foi bom, foi ruim, não estudou nada ainda, esses artigos é o que você deve dar prioridade nessa reta final, tá? Olha só quais artigos que são. Impedimento de suspensão, 144 a 148. 5 artigos só, pessoal. Só 5 artigos. Escrivão, chefe da Secretaria Oficial de Justiça, 150 a 155, só 6 artigos, pessoal. Então veja que são 5 aqui mais 6, 11 artigos, você já garante uma questão. Porque ou vai vir cobrando impedimento e suspeição, ou as competências do escrivão, chefe da Secretaria Oficial de Justiça, ou assuntos correlatos ali dentro desses artigos 150 a 155, tá? Então, uma questão disso vai estar na tua prova. Seja capital ou Grande São Paulo. Uma questão disso vai estar na sua prova. Quiçá, vem as duas, né? Uma de cada assunto aí. Mas eu acho que não. Deve vir uma questão. Provavelmente em uma prova vai vir cobrando impedimento e suspeição. E na outra prova, competências do escrivão, chefe da secretaria e oficial de justiça. O que mais, pessoal?
tutela. Sempre, a partir do momento que foi inserido tutela no edital do TJ, sempre cobrou. Então, a gente precisa saber tutela. Artigo 294 e 311, 18 artigos, pessoal. Com 18 artigos você vai garantir mais uma questão aí na sua prova. E é claro, pessoal, não podemos esquecer Juizado Especial Civil, 17 artigos. Juizado Especial da Fazenda Pública, 25 artigos, pessoal. Por quê? Sempre cai. Sempre cai, isso daí vai cair, não é difícil, do processo civil inteiro. Essas leizinhas aí são as mais fáceis, diga-se de passagem. Tem que memorizar sim umas coisinhas, mas é fácil. Isso daí você não pode perder. Então só aí, pessoal, já são quantas? Ó, uma questão com as duas primeiras linhas, uma de tutela, já são duas. Uma do juizado civil, uma da fazenda pública. Só isso já são 4 questões que você garantiu. Esses são os principais. Tá com pouco tempo, não tá com tempo? Esses aí você precisa estudar. Agora, se você tem um pouquinho mais de tempo, o que você deve estudar, pessoal? Aí você já vai para forma dos atos processuais. Esses artigos que eu coloquei, 203 a 205, 212 a 232, são 24 artigos no total, são os mais importantes desse assunto. Então, isso daí é a próxima coisa que você precisa estudar. E a próxima, se tiver um pouco mais de tempo, citação, pessoal. Veio uma última prova e tem novidades legislativas, alterações na lei de 2021 que eu ainda acho que há margem para cair na prova de escrevente. Por isso que eu acho que vai ter mais questões de citação, tá? Se não for na prova da capital, é na prova da Grande São Paulo. Então, você que vai fazer as duas ou uma delas, precisa estudar citação, se tiver com um pouquinho mais de tempo aí nessa reta final, tá? Então, citação para mim, mais aí 22 artigos, 238 a 259, também você precisa estudar. Aí você vai me perguntar, né? Ah, mas André, mas sempre quer o recurso, você não vai falar para estudar recurso? Recurso, pessoal, é muita coisa, essa que é a questão, é muita coisa para uma questão só que vai cair na tua prova. Então, o problema é só esse, tá entendendo? Você se dedicar muito para muitos artigos, para uma questão e que às vezes vai ser um pouco mais difícil, tá? Se você tiver com tempo, lógico, você já sabe qual assunto você deve ir atrás. Recurso, porque vai cair algum recurso na sua prova, vai cair, tá? Eu não tô contando que não vai cair não, vai cair sim. O que mais, pessoal? Petição inicial, sempre caiu aí, você viu, te mostrei as tabelinhas. Vai cair de novo, tá? Mas também é muita coisa, é um pouco mais difícil. Mas se você tiver com tempo, leia petição inicial, revise essa parte aí na reta final. Outras coisas que caíram aí nos anos anteriores, parte de provas, eu já não acho que vale a pena estudar não, sinceramente eu já não acho, tá? E no mais, pessoal, eu já falei, acabou, o resto não cai, tá? Então isso daí, pessoal, é o principal que você deve estudar. Processo civil, estratégia de revisão de véspera, esses assuntos que eu citei, tá? Colocando na tela aí para você de novo os artigos, olha só. 14448, 150, 155, 294, 311, juizado especial civil inteiro, da Fazenda Pública inteiro, forma dos atos processuais 203, 205, 212 a 232, citação 238 a 259. Isso daí, pessoal, 117 artigos, irá te garantir. Aí, se você estudar tudo isso que eu falei, 5 questões com certeza você garante. Aí vai cair uma questãozinha lá de recurso, uma de petição inicial. Você pode acertar, pode errar, enfim. Você já praticamente está quase gabaritando o processo civil. Olha só, o que era super fora, né, do normal, você achar que não ia conseguir, olha só, como fica bem mais simples fazendo uma estratégia, tá? Vai por mim, eu fiz isso, não estudei tudo de processo civil, não fechei o edital, coisa nenhuma, tá? Errei 2 questões de processo civil fazendo essa estratégia aí, o resto eu acertei, tá? Fui bem no resto, é lógico, você precisa estar bem no resto da prova, mas é uma estratégia. Você precisa agora, reta final, é estratégia. Então, sabia que eu estava bem no resto, abri mão de 2 questões, errei mesmo, errei, e é isso, acabou. O resto eu acertei, então fui aprovado, tá? Então é isso, pessoal. Se inscreve no canal, vou gravar vídeos iguais a estes, falando das outras disciplinas agora nessa reta final, tá certo? Agradeço então sua presença até aqui, muito obrigado e até a próxima.